Você sabe o que são as instituições sociais? Meu nome é Fábio, sou professor de Sociologia. A gente vai conversar um pouco sobre a socialização e as instituições sociais na nossa aula de hoje. Bom, segundo Aristóteles, o homem é um animal social. O que o Aristóteles ele quer dizer com essa frase? Que a gente é incapaz de viver sozinho, né? Que a nossa natureza humana é conviver com outros indivíduos. Aí você deve estar se questionando, e aquele sujeito que decide abandonar a sociedade e viver no meio da mata, por exemplo? Esse sujeito, para ele negar a sociedade, ele teve que primeiro passar por um processo de socialização, ou seja, se inserir dentro do contexto social para entender que a sociedade que ele está inserido não era boa para ele e dessa forma ele nega essa sociedade e vai viver no meio da mata. Então, mesmo essas pessoas que vivem fora das cidades ou optam por levar uma vida no meio da natureza, mais isolada, elas tiveram que passar por um processo de socialização para negar a sociedade, para depois se isolar, né, no meio da natureza. Então, o processo de socialização é a integração de um indivíduo em um coletivo social, né? Ou seja, é aquele processo que a gente vai passar, né? Onde os nossos pais começam a transmitir os valores morais, éticos que são reproduzidos na sociedade, né? É tudo aquilo que a gente vai aprendendo desde o nosso nascimento e vai até a nossa morte, ou seja, o processo de socialização, ele dura por toda a vida, né? A gente nunca deixa de aprender, por mais que a gente chegue lá na terceira idade, né? Idosa, a gente vai estar passando por um processo de socialização, sempre aprendendo alguma coisa, né? Então, o processo de socialização, ele é a absorção desses conjuntos de hábitos culturais, né, que de uma certa forma são reproduzidos pela estrutura social, são reproduzidos pela sociedade, né? Então, a socialização é essa absorção daquilo que é moralmente, eticamente reproduzido dentro da estrutura social, né? Então, as relações sociais que a gente tem com outros indivíduos, né, dentro da estrutura social, vai fazer com que a gente internalize esses hábitos culturais, né? Então, essas relações que a gente tem, né, com outros indivíduos, com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos parentes, geram a internalização daqueles hábitos que são reproduzidos dentro da estrutura social, né? Tá. E aí vocês perguntam, mas quem, né? Quem que vai realizar esse processo de socialização? Quem realiza esse processo de socialização são as instituições sociais. Qual que é a definição de instituições sociais? É um conjunto de regras e procedimentos padronizados, adotados e admitidos pela sociedade. Ou seja, tudo aquilo que transmite um valor ético, um valor moral, um valor ideológico e até mesmo um valor político, a gente pode definir como instituições sociais. A gente também pode entender como uma definição das instituições sociais como o modo de pensar e agir, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente de uma certa forma reproduz, a gente aprendeu com alguma coisa, né? Que se dá no processo de socialização. Dentro da sociologia, esse processo de socialização e, consequentemente, as instituições sociais vão se dar em dois momentos, né? O que a gente chama de processo de socialização primária e secundário. Então, no processo de socialização primária, onde estão as instituições primárias, a gente tem a família e a escola. Então, a família vai ser aquela instituição que vai começar a transmitir os primeiros valores éticos, né? Daquilo que a gente pode ou não fazer, daquilo que a família entende que é certo ou errado, né? Daquilo que a família valoriza como ético, como moral. Então, a gente define também como instituições sociais, porque está transmitindo uma forma que essa família entende que é a forma correta, né? De viver a vida, de interpretar, de sentir o mundo, o modo de se comportar no mundo, né? Então, a primeira instituição social é a família. Dentro da instituição primária, né, a segunda instituição social vai ser a escola, ou seja, depois que a gente sai do nosso ambiente familiar, né, a gente entra no ambiente escolar, né, então é um outro ambiente, onde a gente vai ter uma relação com mais pessoas, a gente tem os nossos colegas de classes, tem os nossos professores, tem os diretores, e o que a escola vai fazer? A escola vai transmitir os saberes acumulados historicamente, né?
tentando moldar os indivíduos a eles se formarem cidadãos, né? Então, também tem toda uma transmissão de valores, de saberes, de culturas dentro do ambiente escolar, né? Então, de uma certa forma, a gente convivendo dentro do ambiente escolar, a gente está absorvendo tudo aquilo que é valorizado por essa instituição, né? São as relações sociais, as relações com os nossos colegas, com os nossos amigos, né? A gente aprender a respeitar as diferenças, né? Então, é uma instituição que de uma certa forma transmite, né, valores éticos e morais para que a gente possa viver na sociedade. Dentro das instituições secundárias, eu separei 3 instituições aqui que a gente pode pensar como instituição que de uma certa forma também transmite valores éticos, morais, né? O primeiro dele é a religião, né? A religião é uma instituição que também de uma certa forma vai transmitir um modo de pensar, um modo de comportamento, como a gente deve comportar dentro da sociedade, né? Vivendo minimamente em harmonia com o outro, né? Com o diferente. Então, as religiões também têm um papel importante dentro das instituições sociais na transmissão de valores éticos, né? A universidade, né? Depois que a gente sai do ambiente escolar ali, né? Então, tá se inserindo num universo mais amplo, né? A universidade também vai ser uma importante instituição, né? Que tem um acúmulo de saber muito grande, né? Claro que ali a gente vai direcionar um pouco mais a área do conhecimento que a gente quer atuar, mas dessa forma a gente também está absorvendo cada vez mais conhecimento, né? E de uma certa forma tentando se inserir dentro da estrutura social, né? Ou seja, absorvendo as normas de comportamento da sociedade para a gente atuar dentro da sociedade. E por último, né, como instituição social, a gente tem o Estado, né? Porque o Estado, de uma certa forma, ele também nos molda como indivíduo, como cidadão, né? O Estado, ele tem regras de comportamento, a gente tem as leis, né? A gente tem as leis instituídas que, de uma certa forma, moldam o nosso comportamento. Quando a gente foge, né, esses padrões estabelecidos pela Constituição, a gente pode ser coagido de alguma forma, né? A gente pode sofrer uma sanção por parte do Estado, né? Quando a gente, por exemplo, infringe a lei, né, a gente pode estar correndo o risco de cumprir uma punição por parte do Estado, né? Então, também vai ser uma instituição importante no processo de socialização, né, e transmissão de valores éticos e morais, né, que essas instituições passam para a gente. Essa foi nossa aula de processo de socialização em instituições sociais. Lembrando que isso é uma síntese, né? A gente tem mais aulas no nosso site que vai estar aqui embaixo. Quem gostou da aula, dá um likezinho lá também. Sigam o nosso cursinho. Um abraço.